Salve, galera! Beleza? Estamos de volta no Passei Sem Dúvidas. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2023, tá bom? Então, como sempre, devemos partir para a leitura do quê? Do enunciado, né? Lermos o que o item está pedindo. Sob a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 70, aqui representado pelo. Pronto. Então, quem lembra o que é que a gente tem que fazer quando vamos resolver o item? Fazer a pergunta. Precisamos exatamente entender o que é que o item quer, tá? Então, vamos lá. Sob a perspectiva do menino que narra, já me deu uma contextualização um pouquinho do texto, não é? Os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político, momento vigente na década de 70. Perfeito. Me deu o contexto histórico, na verdade, disse que reflete esse contexto histórico, aponta para fatos ficcionais, ou seja, literários, então é uma mistura de ficção e de literatura aqui presente, e aí aqui representado pelo. Então, o que é que representa, né, no texto esse momento político, né? Então, vamos lá. O medo, seria a dúvida, seria um ambiente de sonho, seria o desenvolvimento econômico ou apenas o espaço urbano por uma política de isolamento das crianças, né? Então, veja como o item está nos encaminhando para como é que esse narrador apresenta esses fatos da década de 70, né? O que é que marca a subjetividade desse narrador. Então, a gente vai olhar mais o que ele está sentindo, o que é que ele está vivendo em termos de sentimento, tá bom? Então, vamos ver o que é que o item diz. Enquanto estivemos entretidos com os urubus, outras coisas andaram acontecendo na cidade. A companhia baixou novas proibições, umas inteiramente bobocas, só pelo prazer de proibir. Ninguém podia cuspir para cima, nem carregar água em jaca, nem tapar o sol com a peneira, como se todo mundo estivesse abusando dessas esquisitices. Mas outras bem irritantes, como a de pular muro para cortar caminho, tática que quase todo mundo que não sofria de reumatismo vinha adotando ultimamente, principalmente os meninos. E não confiando na proibição só, nem na força dos castigos, que eram rigorosos, a companhia ainda mandou fincar cacos de garra nos muros. Eu achei isso um exagero e comentei o assunto com minha mãe. Meu pai ouviu lá do quarto e veio explicar. Disse que em épocas normais bastava uma coisa ou outra, mas agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens. Se alguém desobedecesse à proibição, podia se cortar nos cacos. Se alguém conseguisse pular o muro, quebrando o corte de alguns cacos, ou jogando um couro por cima, era apanhado pela proibição, nhoque, e fez o gesto de quem torce o pescoço de um frango. J.J. Veiga, Sombras de Reis Barbudos, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. Então, nesse texto, já sabemos que é um menino que narra, certo? Já sabemos que é um texto de ficção, ok? Mas esse texto de ficção faz uma contextualização da política daquele momento. Qual é o sentimento, então, que prevalece nessa narrativa, né? Como é que essa companhia, que no caso seria o regime militar, estaria se impondo diante de todo o contexto? Seria apenas espaços urbanos para isolar crianças? Não, né? Não é um isolamento, pois o texto afirma que existia um tipo de monitoramento dessa movimentação. Alguma coisa relativa a desenvolvimento econômico? Não, nada de desenvolvimento econômico, e isso não mostra o tipo de representação dos sentimentos dessa perspectiva social e política. Ambiente de sonho, delineado por imagens perturbadoras? Não é um ambiente de sonho, não. As imagens realmente são perturbadoras, mas não é uma situação de sonho, estaria mais para um pesadelo. Sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações? Não há uma dúvida permanente no texto. Todas as frases apresentam um tempo verbal, né, indicativo, né?
E, finalmente, existe um culto ao medo infiltrado em situações do cotidiano. Exatamente. Como impor medo nas pessoas nesse contexto. Portanto, aqui melhor se refere à representação do regime militar na década de 70, seria a reprodução do medo, aí presente em situações do cotidiano que são aparentemente banais. Então, a melhor resposta é a letra A. É isso aí. Passei sem dúvidas. Professor André Luiz, bons estudos para todos vocês.